Olá, pessoal! Gente, hoje eu vou falar de um assunto que eu amo, que é história da alimentação. Esse vídeo é praticamente uma aula. E se você não gosta de aula, não gosta de aprender, eu sugiro que você mude de canal. Mas, se você, assim como eu, quer entender por que nós comemos o que comemos hoje, não sai daí. Desde que esse planeta surgiu, existe algo que mantém a vida. E o que é que mantém a vida? A comida, gente. A comida, é claro, né? Se você observar, toda a história do mundo envolveu lutas por sobrevivência. E essa luta por sobrevivência estava o tempo todo atrelada ao alimento, né? A busca por melhores condições de vida ou por mais poder, né? Todas essas guerras, elas também têm aí um fundo de sobrevivência e de alimentos, ok? Então, eu vou falar um pouquinho de como é que foi cada período da história, né? Se a gente for observar, lá na pré-história, o que foi a pré-história? Foi a união de dois períodos, né? O Paleolítico e o Neolítico. O grande destaque do período do Paleolítico é que o homem não tinha ainda descoberto o fogo. Então, todos os alimentos que ele utilizava para manter a sua vida eram alimentos naturais. Então, por mais que ele caçasse, a carne era consumida crua, os alimentos, as frutas, as verduras, na verdade os legumes, não as leguminosas, porque as leguminosas, não, os grãozinhos, só foram consumidos depois. Mas as verduras, tudo que se consumia era extremamente cru, ok? E foi assim que eles foram sobrevivendo. Mas o que aconteceu foi que no período neolítico mudou tudo, porque aí o homem descobriu o fogo. E isso pôde ampliar o cardápio das pessoas, né? Ou seja, a carne passou a ser cozida, assada, defumada, os alimentos também puderam ser cozidos, puderam ser assados, então aí você tem já o consumo de leguminosas, por exemplo. Por isso que na dieta do Paleolítico, que é tão famosa até entre as pessoas, na verdade essa dieta promove um grande incentivo à alimentação natural, né? Mas sem o uso de grãos, por exemplo, ok? Porque os grãos, o hábito de se comer grãos dentro das refeições surgiu depois no período, de fato, do Neolítico, né? No período Neolítico também a gente tem aí já, na verdade, a descoberta do metal, a gente tem a idade dos metais, já tem a cerâmica, que é milenarmente conhecida na China como das melhores ou as mais aprimoradas, né? Então, naquele momento, você já tem aí a utilização mínima e simples até dos utensílios de cozinha. E mesmo na pré-história, a gente pensa aí que o homem era um pouco mais selvagem e tal, mesmo na pré-história, não se comia tanta carne assim, né? Ou seja, o máximo de consumo de carne, até a Idade Antiga mesmo, isso só vai mudar na Idade Média, mas até a Idade Antiga, o consumo era de 2 quilos de carne por ano, então era bem pouco, né? Esse hábito de se comer carne todos os dias e vários tipos de carne, né? Não só carne de boi, mas todo tipo de carne, até tipo avestruz, essas outras aves maiores, né? Isso era muito comum na Idade Média, porque foi a partir de uma intervenção da Igreja Católica que a carne de algum modo foi liberada. Por quê? Porque até na Idade Antiga, que é a época dos gregos e dos romanos, a carne e até os alimentos tinham um olhar muito sagrado. Então, as comidas eram feitas como se fossem rituais, né? Nesse momento a gente já tem aí a grande função aí dos banquetes que reuniam as pessoas e colocavam aí danças, músicas. Já na Idade Antiga, qual é a Idade Antiga? É o período dos gregos e dos romanos. Os alimentos passaram a ganhar um tom muito terapêutico, assim como na dietoterapia chinesa, e é dessa maneira também que até hoje os chineses olham para o alimento, né? Embora aí exista aí um pouquinho de busca por prazer e satisfação dentro das refeições,
o olhar primordial é para a saúde. Então, se observava qual era a sensação que o alimento trazia, para que aquele alimento servia para o organismo, e ia-se atrás do alimento conforme as necessidades físicas de saúde ou de doença, ok? Era um olhar então dietético e até muito sagrado, até muito ritualístico naquele momento, né? Desde a Idade Antiga a gente já tem também o surgimento aí dos banquetes, ou seja, os encontros festivos onde existia música, existia a dança, existiam então as bebidas e as comidas que as pessoas faziam para diversas pessoas, e tem essa questão da socialização que é muito bacana, e até hoje se reúnem, né? Onde tem pessoas reunidas, tem ali comida ou bebida, porque isso contribui muito com a socialização, é muito legal, né? A comida tem várias funções, e eu acredito que essa é uma função muito bonita, né? De unir as pessoas, muito legal. Até a Idade Antiga, por exemplo, o homem consumia pouca carne, porque quem consumia carne em grande quantidade eram os bárbaros, ou seja, eram pessoas que não eram ali da comunidade, então eles eram muito mal vistos, né? E eram vistos como selvagens, né? Como se fossem terroristas. Então eles não eram muito bem vistos, e aí até os hábitos que eles tinham também não eram aceitos. Só depois que a Igreja Católica colocou que a carne seria importante e que poderia ser colocada de fato na mesa todos os dias, é que as pessoas passaram a comer carne todos os dias, né? Na Idade Média também, até por conta do uso da carne, o que aconteceu? As especiarias, as ervas aromáticas começaram a ser mais utilizadas justamente para temperar, para trazer sabor aos alimentos, tanto aos vegetais quanto às carnes. Então, elas eram utilizadas cada vez mais, e lá na Idade Moderna, com a expansão das grandes navegações, dos territórios, então das indas e vindas, né, dos portugueses e dos ingleses para o Oriente, que foram trazidas então mais especiarias como gengibre, canela, né, até cardamomo, que veio da Índia também. Esses elementos foram trazidos, né, do Oriente para então contribuir com as refeições. E esses eram elementos de fato então da grande aristocracia, ok? Grande não, porque era até pequena em relação ao povo, né? Mas eram elementos que a aristocracia consumia bastante, então eram caras as especiarias, ok? Só no final da Idade Moderna é que as especiarias passaram a ficar mais populares entre as pessoas, né? Porque também quem era rico consumia mais carne, então nesse período, e quem era menos favorecido consumia mais vegetais, tá? Na Idade Moderna, com o desenvolvimento da imprensa, o número de receitas também aumentou, e tornou conhecidos os livros de receitas, que propagavam a culinária local. Então, as receitas da França, da Itália e de Portugal puderam ser conhecidas das pessoas, né? Isso contribuiu muito. E com a expansão das grandes navegações, vieram novos alimentos para as cidades. Então, veio novas frutas, veio então o açúcar, que era aqui da América, os chás também se tornaram muito bem aceitos, especialmente na Inglaterra, vindo da China, por exemplo, né? E aí temos também a invenção do chocolate, que surgiu lá no México, uma fusão entre o cacau e o açúcar, né? Essa combinação fez muito sucesso na Europa e pôde contribuir aí com o sucesso do chocolate, por exemplo, né? Na Idade Contemporânea, temos aí grandes acontecimentos e justamente a Idade Contemporânea mudou ainda mais a relação do homem com os alimentos. Então, na Idade Contemporânea, o que predominou, né, foi a razão, a lógica, até especialmente se a gente for pensar no período do Iluminismo, por exemplo, né, a lógica permeou o pensamento. Então, aquela relação
do homem com o alimento, com a intuição, ou até com o princípio dietético, passou a ser entendida de uma forma um pouco mais científica. Então, os alimentos, na verdade, se estudou mais sobre os alimentos e foram descobertos os nutrientes, as vitaminas, então para que serve cada uma dessas substâncias químicas dentro do organismo, o que elas fazem. Esse estudo começou a ser um pouco mais pontual, até porque com o avanço da medicina buscava-se também a erradicação de doenças, né? A população aumentou muito, as doenças também aumentaram significativamente, e aí era preciso então utilizar o alimento de uma forma mais inteligente, ou seja, de que maneira a gente pode contribuir para a saúde coletiva. E aí o avanço da medicina foi assim enorme, né? E aí você tem aí já o desenvolvimento de pensamento cartesiano, ou seja, de cortar em partes para poder entender cada uma delas, né? Esse olhar cartesiano também culminou o quê? Com a Revolução Industrial, com o surgimento então de indústrias de alimentos, né? Que também aconteceu em paralelo com as descobertas de Pasteur, que falava o quê? Que os micro-organismos poderiam deteriorar os alimentos, né? Ou seja, o alimento precisava ser conservado de forma adequada para que ele não perdesse aí não só seus nutrientes, mas que ele pudesse continuar sendo comestível, né? Que ele não ficasse degradado. Então, esse cuidado com o alimento a nível microbiológico foi se desenvolvendo, e aí a indústria de alimentos ganhou muito espaço por trazer alimentos de uma forma mais segura para as pessoas, né? Só que o que aconteceu aqui, com o avanço da indústria de alimentos, com o avanço dos fast foods, que chegaram aí com tudo nos anos 50, por exemplo, você também tem em paralelo a saída das mulheres para o trabalho, dos homens principalmente, mas das mulheres em seguida. Então, a vida começou a acontecer de uma forma mais plena fora de casa, e a alimentação também começou a acontecer fora de casa. Então, surgiram os congelados, por exemplo, começaram a surgir os restaurantes e diversos tipos de restaurantes, ou seja, hoje você pode ir tanto no restaurante à la carte quanto no self-service, por exemplo, né? Existem diversas formas de você ser servido dentro de um restaurante, né? Cada um busca aquilo que gosta, enfim, existem diversas opções. E o que aconteceu foi que realmente a indústria de alimentos ganhou um grande espaço por conta da modernização e da busca das pessoas pelo dinheiro, pelo trabalho, e aí isso tornou o homem, né, o ser humano, cada vez mais longe dos princípios alimentares. Por que é que a gente come? Será que a gente está aí agradando as nossas necessidades, atendendo, aliás, as nossas necessidades, ou somente agradando o paladar, né? Foi lá na Idade Moderna que os alimentos foram utilizados de forma prazerosa, ou seja, se até a Idade Média e na Idade Antiga o alimento ainda era visto como um recurso de saúde, um recurso terapêutico, na Idade Moderna isso passa a não existir mais, ou seja, o alimento é utilizado para satisfação, para o prazer, tá? E na Idade Contemporânea nós temos aí uma grande dualidade entre o prazer do alimento e o que ele pode proporcionar a nível de saúde dietética, né? Na Idade Média e na Idade Antiga, o alimento era visto como um recurso terapêutico, mas na Idade Moderna isso passou a ser deixado de lado, né? E aí o alimento era visto como fonte de prazer e de satisfação. Por isso até que o chocolate, os doces ganharam muito espaço na Idade Moderna. As receitas assim triplicaram, né? E aí na Idade Contemporânea você tem os dois dentro de uma dualidade, ou seja, no pensamento de que alimento pode ser útil para tratar doenças, mas por outro lado você tem também o desenvolvimento do fast food, dos restaurantes e das outras opções alimentares para atender às necessidades de quem trabalhava fora de casa, né? Então você tem ali o prazer e tem ali a necessidade, né?
para onde vai esse alimento, qual dessas necessidades são atendidas, a do corpo ou a do prazer, né? Então, a idade contemporânea trouxe isso com a expansão então da indústria alimentar, e o que a gente tem hoje é justamente um resgate à alimentação saudável, ao alimento natural, né? Por quê? Porque a vida moderna chegou a nos pedir isso, né? As doenças aumentaram. Hoje as pessoas, a obesidade, por exemplo, é um problema enorme de saúde pública, né? E o que contribuiu também com a obesidade foram fast foods e foi a indústria de alimentos, né? Que favoreceu de algum modo, mas também trouxe muitos problemas, porque os próprios alimentos acabaram perdendo aí grande parte da sua vitalidade, né? Do seu efeito terapêutico. Então, nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o papel do alimento na sua história? Deixa aqui nos comentários a sua resposta, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.